Saudamos a todos e convidamos para a nossa reflexão semanal, hoje, sobre o tema Perdão e Vida, com base na quinta petição do Pai Nosso. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que até aqui nos trouxe, também nos acompanhe em nossa reflexão de hoje. Perdão e vida. Na quinta frase, ou na quinta petição do Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E no Catecismo Menor, Martinho Lutero, então, pergunta: o que significa isso? E ele responde dizendo assim: suplicamos nesta petição que o Pai Celeste não observe os nossos pecados, nem por causa deles recuse as nossas preces, pois somos indignos de todas as coisas que pedimos e não as merecemos, mas nos-las conceda todas por graça, pois pecamos muito diariamente e nada merecemos senão castigo. Da mesma forma, queremos nós perdoar de coração e de boa vontade, fazer o bem aos que pecam contra nós. Prezados, precisamos sim refletir sobre isso. E começamos então com algumas colocações. Primeira delas: diariamente transgredimos os mandamentos de Deus. Por sermos pecadores, não merecemos o perdão de Deus. Pelo contrário, merecemos a morte temporal e eterna, o castigo de Deus e a eterna condenação ao inferno. É uma situação desesperadora para o ser humano. Por isso, precisamos ser lembrados que Deus nos ama e nos perdoa por amor de Jesus, aquele que morreu na cruz por nós. Segundo, este é o pedido que fazemos ao Pai Celeste, que, por amor de Jesus, nos perdoe todos os pecados e que não nos culpe ou não coloque sobre nós ou não deixe sobre nós a culpa, nem nos condene por causa da culpa de nossos pecados. Terceiro, na quinta petição, também lembramos que o perdão humano não acontece antes do perdão divino. É graças ao perdão de Deus que prometemos e podemos perdoar aqueles que pecam contra nós e então fazer o bem por eles. O perdão que Deus nos dá por graça em Jesus deve nos motivar a perdoar aqueles que nos ofendem, pois quem não perdoa também não recebe o perdão de Jesus. Amigos e irmãos, pecado é desobediência. E não vou ler o texto, mas sugiro você leia, se possível, Gênesis 3, capítulo 3, versículos 1 ao 13, o relato da queda em pecado do ser humano. Jesus, ele falava aramaico, um dialeto entre o hebraico, a língua oficial dos judeus do Antigo Testamento. E quando Jesus então ensina o Pai Nosso na quinta petição, ele usou uma palavra de sentido duplo, né? Tanto na língua aramaica, no dialeto aramaico, como na língua hebraica. Em português, esta palavra pode significar débitos, dívidas, ofensas e mesmo pecado. E quais são estes débitos, dívidas, ofensas e pecados com os quais ofendemos a Deus, que nos deixam em uma situação de devedor diante de Deus? Segundo a Bíblia, basicamente há apenas um pecado: a desobediência a Deus. E todas as demais transgressões da lei de Deus que praticamos por pensamentos, palavras, ações e omissões, sim, elas ofendem a santidade de Deus e ao nosso semelhante. São consequência ou a concretização deste pecado fundamental, ou seja, a desobediência ao santo Deus.
É o que está relatado no texto bíblico de Gênesis 3, 1 a 13, sob o título A Queda do Homem. A partir deste triste episódio, no coração do ser humano, brota a desconfiança contra o Criador. O ser humano desconfia do bom mandamento de Deus e por isso desobedece. Adão e Eva desconfiaram. Eu e você desconfiamos e desobedecemos a Deus. E, em consequência, ficamos em situação de devedores diante do santo, fiel e justo Deus e Criador. Pecamos contra Deus, ofendemos a Ele e a sua santa vontade salvadora. Reconhecer isto e confessar é fundamental. É o primeiro passo para a reconciliação e o perdão junto de Deus. Que bom que Jesus nos anima por esta prece do Pai Nosso a nos dirigir em humildade e confiança ao nosso Pai e então pedir a Ele o perdão pelos pecados que temos cometidos. E Ele, Deus, está sempre pronto a nos perdoar por graça e sempre e somente através de Jesus Cristo. Por outro lado, somos lembrados a nos comprometer com o perdão recebido, a estender o mesmo numa boa ação que brota de um coração perdoado e agradecido. Perdão que vai ao encontro daqueles que nos ofenderam, que pecaram contra nós, aquelas pessoas que dizemos que são devedores ou que estão em débito conosco. Para irmos adiante em nossa reflexão, precisamos lembrar ainda da questão do pecado original e o pecado atual. Como sugestão de texto, temos o Salmo 51, 5 e também Romanos 3, 23. Pessoas se referem a criancinhas recém-nascidas como sendo inocentes ou anjinhos, querendo com isto dizer que elas não têm pecado e não têm culpa, consequentemente. Porém, na explicação que Lutero dá à segunda parte do Santo Batismo, no Catecismo Menor, em resposta à pergunta o que dá ou aproveita o batismo, ele escreve: o batismo, ele opera, realiza e dá o perdão dos pecados. Bem, nas igrejas históricas, via de regra, batizamos crianças. E neste batismo acontece o perdão dos pecados. Mas que pecados? Não éramos inocentes? Anjinhos? Pois é, o pecado do qual o reformador da igreja se refere é o pecado original. E então, o que é o pecado original? A doutrina do pecado original nos diz que pecado não é só uma realidade individual minha, é igualmente uma realidade de toda a raça humana, é coletiva. Isto é, eu não me torno pecador apenas pelos meus atos e omissões individuais. Não, na qualidade de ser humano, eu sou pecador. Eu já nasci um pecador, já nasci um desobediente. É o que aprendemos destas duas passagens bíblicas. Salmo 51, 5, que diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, eu e toda a raça humana. Segundo versículo, Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem ou estão afastados da graça ou da glória de Deus. Por isso, nenhum ser humano é inocente. Ninguém está livre da desobediência, nem mesmo a criança. Então, quando falamos de pecado, precisamos lembrar ainda o chamado pecado atual. É a minha desobediência à santa lei de Deus. Quando eu, de sã consciência ou não tão sã consciência, desobedeço a Deus. Quando faço
o que Deus proíbe em sua santa lei, ou quando não faço o que ele me ordena em sua lei, o que ele espera de mim como filho de Deus. Este é o pecado que geralmente atormenta a minha consciência diante de Deus, diante das outras pessoas e, é claro, também em mim mesmo. Por estarmos necessitados da presença de Deus, foi que ele enviou Jesus. E Jesus, sendo concebido pelo Espírito Santo na Virgem Maria, não nasceu em pecado. Ele foi santo e, como tal, cumpriu perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar e por nós. Assim, Deus mesmo nos outorga a sua graciosa presença e ele o faz em Cristo Jesus, quando somos batizados e lavados dos nossos pecados, o pecado original, pela água e pela palavra de Deus, e agora somos tornados então filhos de Deus. Nascemos, humanamente falando, pecadores. Nascemos desobedientes ao Pai Celeste e por isso precisamos diariamente do arrependimento para recebermos o perdão, porque somos pecadores. Mas tenha certeza, caro amigo e irmão, de que você e eu somos pecadores sim, mas somos pecadores agraciados por Deus. Por meio do batismo, somos feitos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E agora, temos perdão. E se temos perdão, temos também vida e eterna salvação. É isto. O perdão que recebemos de Deus através de Jesus nos garante vida aqui, enquanto estivermos no mundo, e para toda a eternidade. Porque ele tira de nós a culpa pelos nossos pecados. Não somos mais devedores diante de Deus. Podemos agora viver com a consciência tranquila. E quando Jesus nos ensina a dizer, assim como perdoamos ao nosso devedor, Jesus quer que coloquemos a dívida da outra pessoa para conosco diante de Deus. E assim como Deus cancelou a minha dívida diante dele, Deus, também quer cancelar através de mim a dívida da outra pessoa. Sim, ele quer que declaremos em nome de Jesus, ou pelo poder do Espírito Santo de Deus que recebemos no batismo, que esta pessoa que nós consideramos como devedora, que ela está livre da culpa pelo pecado cometido. Em outras palavras, vamos compartilhar a vida que recebemos de Deus através de Jesus, pelo perdão dos pecados. Somos perdoados. Agora podemos perdoar. Estamos a fim de perdoar mesmo? Pois é. E Jesus então nos lembra: perdoa-nos assim como nós perdoamos. Pois é. Ao ensinar a quinta petição, Jesus então nos chama ao compromisso. O compromisso de amar e perdoar, de ajudar a viver como somos ajudados por Deus a viver neste mundo e por toda a eternidade. Sim, porque perdão é vida. Então, viva o perdão de Jesus como perdoado, perdoando as pessoas que estão à sua volta. Que bacana! Perdão é vida. Viva com Jesus. Amém. Graciosamente Deus nos concedeu mais este nosso encontro e agradecemos a Deus pela oportunidade e convidamos todos para estarmos juntos na próxima semana em nossa reflexão também sobre a quinta petição. Que Deus a todos abençoe e guarde e até lá. Fiquem todos com Jesus.